Notícias do dia, ano 6, número 2029. Dia 10 de junho de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Artilharia. Dia da Língua Portuguesa. Dia de Portugal. Dia do Faturista Hospitalar. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 24 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,91. Valor do euro, em baixa, R$ 5,21. Índice Bovespa, em baixa, 1,18%, 107.093 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,18%, valendo R$ 148.758,20. IPCA, em alta, 1,06%, abril de 2022. Taxa Selic, em alta, 12,75%, 4 de maio de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 291,84. Notícias nacionais. Decreto reforça parcerias comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno, que visa a promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento, informou o Ministério da Economia. MEC vai formar professores para acolher alunos imigrantes e refugiados. O objetivo é viabilizar o contato dos professores com aspectos históricos, sociais, políticos e educacionais que permeiam a questão dos refugiados, fazendo uso de didática que auxilie no acolhimento dos alunos. INCRA destina imóveis rurais para assentar trabalhadores na Bahia e em Minas Gerais. As prefeituras serão comunicadas da decisão para que façam a inclusão das famílias no Cadastro Único para Programas Sociais, CAD Único. Relatório que fixa limite ao ICMS de combustíveis é lido no Senado. Parecer sobre o projeto que estabelece limite máximo de 17% para a alíquota do ICMS dos combustíveis foi lido pelo senador Fernando Bezerra. Proposta será analisada pelos parlamentares na próxima segunda-feira, dia 13. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anula a decisão que cassou vereadores por descumprimento de cota. Por unanimidade, o TSE seguiu o voto proferido pelo relator, ministro Mauro Campbell Marques, para quem não há provas robustas de que o partido tentou burlar a regra da cota. STF derruba leis que obrigavam oferta de promoções a clientes antigos. A decisão foi tomada em ações envolvendo operadoras de telefonia e instituições de ensino, que costumam fazer promoções para atrair novos consumidores. STJ mantém indenização às vítimas do desabamento do Palace 2. Cerca de R$ 30 milhões devem ser destinados às vítimas. Os recursos são oriundos da venda de um terreno da construtora Cessa, que pertencia ao ex-deputado federal Sérgio Naia, falecido em 2009. Polícia Federal deflagra operação de combate à grilagem de terras públicas federais no estado de Rondônia. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e determinado o sequestro de fazendas avaliadas em mais de R$ 278 milhões. Operação Fronteira Fechada segunda reprime crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas. Força-tarefa de Segurança Pública no Acre detectou novas lideranças da organização criminosa em atuação na cidade de Plácido de Castro. São Paulo confirma primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. Caso se refere a um homem de 41 anos, residente na cidade de São Paulo, com histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e se encontra em bom estado clínico. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, alerta para alta de 39,5% das síndromes respiratórias graves. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira, dia 9, pela Fiocruz, de 29 de maio a 4 de junho, foram registrados no Brasil 7,7 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.360.850 casos acumulados de Covid-19 e 667.790 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.158.256 pacientes se recuperaram da doença e há 534.804 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 438.691.701. Nova frente fria atinge o sul do Brasil neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, uma massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas na região sul e atingirá também parte das regiões sudeste e centro-oeste. Secretaria Nacional do Consumidor notifica Nestlé por suposta propaganda enganosa. Notificação foi feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor a respeito de informações nos rótulos e na lista de ingredientes utilizados em biscoitos da linha Nesfit. Inflação oficial cai para 0,47% em maio, diz IBGE. Com o resultado, o IPCA acumula taxa de 4,78% no ano,
Em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73%, abaixo dos 12,13% registrados no mês anterior. Custo da construção civil sobe 2,17% em maio, diz IBGE. O índice acumula, em 12 meses, alta de custo de 15,44% em maio, acima dos 15% registrados em abril. Dólar sobe para R$ 4,91 e atinge maior valor em 3 semanas. A Bolsa de Valores caiu pela quinta vez seguida e está no menor nível desde o dia 19 de maio. Esportes. NBB. Final, jogo 4. SESI Franca 80, Flamengo 65. Campeonato Brasileiro. Série, 10ª rodada. Palmeiras 4, Botafogo 0. Fortaleza 1, Goiás 1. Coritiba 1, São Paulo 1. Flamengo confirma a saída do técnico Paulo Souza. Português comandou a equipe da Gávea em 32 partidas, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Após 2 derrotas seguidas, rubro-negro ocupa a 14ª posição do Brasileiro. Polícia de Paris admite possível erro sobre ingressos na final da Liga. Didier Lallement, chefe da polícia, voltou atrás no que dissera anteriormente, que até 40 mil torcedores do Liverpool teriam entrado com ingressos falsos no Stade de France. Franca domina Flamengo no 4º jogo das finais e conquista o NBB, em casa. No Pedrocão, time da cidade do interior de São Paulo bateu a equipe carioca por 80-65 e fechou a série final por 3-1. Rugby Sevens. Seleção feminina estreia nesta sexta-feira, dia 10, em Sul-Americana no Rio de Janeiro. Além do Brasil, outros 7 países disputam o torneio internacional na cidade de Saquarema, na região dos Lagos. Quem vencer garante vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Blatter diz que pagamento de Platini foi acordo de cavalheiros. Promotores suíços acusam os 2 ex-dirigentes da FIFA e da UEFA, respectivamente, de organizar ilegalmente o pagamento de 2 milhões de francos suíços, 10 milhões de reais, em 2011. Notícias internacionais. Ucrânia diz que tropas resistem em Severodonetsk e avançam no sul. Severodonetsk e sua cidade gêmea Lysychansk, na margem oposta do rio Seversky Donetsk, são as últimas partes da província de Luz sob controle ucraniano. Zelensky diz que milhões podem morrer de fome devido ao bloqueio russo. Presidente ucraniano diz que o país agora não pode exportar grandes quantidades de trigo, milho, óleo vegetal e outros produtos, que tinham papel estabilizador. Mercenários britânicos e marroquinos são condenados à morte por separatistas na Ucrânia, presos, que foram capturados por aliados da Rússia na região separatista do Donbas, negam fazer parte de tropas ucranianas. O número de ucranianos registrados como refugiados na Europa está próximo de 5 milhões, diz ONU. Desde o início da invasão russa, 44 países europeus fizeram registros de refúgio de pessoas que saíram da Ucrânia. Autoridades negam carga nuclear depois de queda de avião militar nos Estados Unidos. Acidente aconteceu em região de Zetica perto da fronteira com o México e teria matado 4 oficiais da Marinha. Estados Unidos propõem padrão de projeto para recarregamento de veículo elétrico. Até 2030, Biden quer que 50% de todos os novos veículos vendidos nos Estados Unidos sejam elétricos ou híbridos plug-in e que o país tenha 500 mil novas estações de recarga. Fundo Monetário Internacional, FMI, diz que deve revisar para baixo previsão de crescimento global. A redução esperada deve-se à guerra na Ucrânia, preços voláteis de commodities, preços muito altos de alimentos e energia e uma desaceleração mais severa na economia chinesa. Covid-19. Xangai volta ao confinamento obrigatório, depois de quarentena geral que manteve em casa. Durante 2 meses, 25 milhões de habitantes. A cidade reabriu, mas corre o risco de voltar a fechar. Eventos históricos do dia. Em 1935, Dr. Robert Smith toma sua última bebida, e o Alcoólicos Anônimos é fundado em Akron, Ohio, Estados Unidos, por ele e Bill Wilson. Em 1947, Saab, montadora sueca, produz seu primeiro automóvel. Em 1959, China e União Soviética firmam um acordo nuclear. Em 1967, término da Guerra dos 6 Dias, Israel e Síria concordam com um cessar-fogo. Em 1990, voo British Airways 5390 pousa em segurança no aeroporto de Southampton, na Inglaterra, depois que a quebra de um para-brisa suga parcialmente o capitão T. Lancaster para fora da aeronave. Não há fatalidades. Em 1992, iniciam-se as emissões da RTP Internacional, primeiro canal televisivo global em língua portuguesa. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final.
E até o próximo vídeo.